Pessoal, continuando nossa conversa sobre a metafísica, vamos entender como é que funciona esse mundo que a gente vive, que muda o tempo inteiro. Essa problemática, como a gente já discutiu quando a gente fez a introdução à filosofia, já preocupava bastante os filósofos, né? E Aristóteles vai propor um ponto de vista para entender a questão do devir, a questão do vir a ser, de como eu posso entender as coisas que mudam nesse mundo o tempo inteiro. Bom, primeiro ponto importante é saber a questão da teleologia. Telos significa finalidade, tá? Então, para Aristóteles, todas as coisas do mundo têm um porquê, têm uma finalidade guardada dentro de si, ok? É uma característica dessa visão de mundo de Aristóteles. Todas as coisas têm um porquê. O porquê do homem é desenvolver a sua alma, por exemplo, né? E isso vai ser o momento, quando estiver 100% desenvolvido, é o momento onde se tem uma estabilidade do ser. Antes disso chegar, ele sempre vai estar em transformação, ok? Mas isso não significa que eu não consigo conhecer nada dessas coisas que se transformam, como, por exemplo, era a visão de Platão para o mundo sensível, como era a visão de Heráclito, então, que se tudo muda eu não posso conhecer, né? Bom, como a gente viu, o Aristóteles está reunindo nesse único mundo essa visão do que é materialmente com aquela forma de ser, e está reunindo aqui também nesse mesmo mundo aquilo que é versus aquilo que se transforma. Então, eu posso entender essas ideias através dessas 4 palavrinhas aqui: ato e potência, forma e matéria. Bom, beleza. Vamos começar por aqui, ó. Matéria. Aqui vocês estão vendo o meu braço. Esse braço eu posso dizer que é a matéria básica dele, né? Para a gente não entrar em muitos detalhes químicos e físicos, são células. E essas células estão organizadas na forma de um braço humano. Mas células também poderiam estar se organizando na forma de um pé de galinha, na forma de qualquer outro ser vivo formado por células, né? Bom, enfim, seres animais, né? A matéria, então, a célula se organiza de formas diferentes, ok? A matéria se organiza de formas diferentes. Beleza. E aqui, ó, ato e potência. Potência é aquilo que está implícito relacionado à matéria. Potência é aquilo que está implícito. Então, por exemplo, a minha matéria enquanto ser humano pode, por exemplo, guardar a potência de se tornar um velho. Então, eu contenho a potência de se tornar velho. Para isso, eu preciso continuar vivo, porque senão essa minha potência ela nunca se transforma em ato. Então, para eu envelhecer, né, eu tenho que agora ter a potência de ser velho. E eu tenho isso, porque eu estou vivo, então potencialmente eu posso envelhecer, né? Porém, eu ainda não sou um ato no sentido de velho, porque isso ainda não está explícito. Ainda não está explícito, está se explicitando aos poucos. Brincadeiras à parte, né? Então, a potência é tudo aquilo que está implícito. E o ato é o que está explícito. Vamos pensar um pouquinho nisso. Então, a matéria tem potência. Vamos voltar à pedra. Já entendemos que pedra pode ser um exemplo de substância, é matéria, portanto. A pedra não guarda a potência de se tornar um barco. Você pode até pegar a matéria pedra e aplicar uma forma para ela, certo? De barco. Só que ela não contém a potência de se tornar um barco. Portanto, quando você faz essa aplicação, o ato não se manifesta. Você não consegue fazer um barco de pedra, né? Você vai imaginar algo que flutua, você fala, vou fazer de pedra. Aí você vai e faz de pedra, mas a pedra não contém
implicitamente a propriedade necessária para se tornar um barco em ato. A madeira, ao contrário, contém. Eu posso pegar a matéria madeira e ela contém a potência de que, se transformada na forma barco, ela se realiza enquanto um ato. Eu consigo dar a finalidade de barco para a madeira, assim como eu consigo dar a forma de mesa para essa madeira, enfim, né? A potencialidade da matéria madeira seria então maior do que a potencialidade da matéria pedra, aqui dentro desses exemplos que a gente citou. Beleza isso? Bom, e para fazer essa transformação aqui, eu vou ter as causas, tá? As causas são o que se aplica sobre a potência matéria para que ela se transforme em hiato, tá? A gente já vai dar um zoom nisso. Bom, pensem nesse ciclo de transformação aqui, né? Então eu tenho matéria que guarda uma potência. Sobre isso se aplica uma causa. Surge um ato. O ato, ele continua sendo de matéria. O barco de madeira, ele é madeira, matéria, e ele se tornou um ato porque se aplicou sobre ele uma causa, ok? Ele continua tendo matéria. Se tornou aqui uma nova forma, que é o próprio barco, que foi pensado antes, e essa nova forma é matéria, portanto é potência. E aí a gente vai voltar aqui e realimentar esse ciclo para as coisas que não chegaram ainda na sua finalidade última, né? Aqui só dando um exemplo, eu tenho a pedra, certo? A pedra, ela guarda a possibilidade de se transformar em estátua, por exemplo, né? Eu aplico uma causa, que seria, por exemplo, o esculpir, né? O esculpir, a gente já vai ver que não é simples assim, né? Tem algumas coisas mais importantes. Eu posso esculpir a pedra e ela dá origem a uma estátua. Essa estátua, ela continua sendo de matéria, certo? Portanto, se eu acho que aquela estátua não é mais bonita, não enfeita mais a minha sala, e foi por isso que eu fiz aquela estátua no primeiro momento, eu posso transformar aquela estátua em outra coisa, aplicando esse ciclo aqui de novo, né? E aí essas transformações todas do nosso mundo, para Aristóteles, são regidas por essas causas, certo? Que são 4. Não é só o ato de esculpir, como a gente vai ver aqui. As causas podem ser material, então eu tenho que ter algo que seja mudado. No meu exemplo aqui, a pedra. Antes ali a gente falou da madeira, né? No exemplo do barco. O caso da minha célula, que vai envelhecer. Então, tudo são exemplos de causa material. Causa formal. A ideia da mudança. O conceito que está na matéria. Então, o envelhecimento, no caso da minha célula. O conceito de estátua bonita, aqui no caso da estátua, o conceito do barco, que é algo que deve flutuar na água, são exemplos de causa formal. É a forma que se manifesta como uma ideia inicialmente. Bom, causa eficiente é o próprio ato de esculpir, certo? No caso da estátua, de fazer o barco e de papai e mamãe terem feito Rafael, vamos pensar assim, né? Causa eficiente. Ato de esculpir, o ato da própria criação. Causa final. Causa final. A estátua que vai embelezar, o barco que vai flutuar, o Rafael que vai desenvolver a sua alma. E aí, se eu não cheguei aqui nessa causa final, significa que eu ainda não achei o meu porquê. Significa que aquele objeto ainda não achou o seu porquê. E ele pode se transformar de novo. E assim o mundo gira. Muito obrigado.